procurando uma igreja que haja loucamente, uma igreja que ame tanto a Jesus. Alguém lembra o que diz em 1 Coríntios 4:10? Nós somos loucos por causa de Jesus. E Jacó para o mundo, porque Labão representa o mundo. O nome Labão significa limpo, branco, mas ele não tinha nada de limpo. Porque ele, enquanto os interesses dele estavam acontecendo, ele estava totalmente empolgado. Mas quando ele começa a ser automaticamente saindo em prejuízo, quando ele começa a ter prejuízo, ele começa a mostrar quem ele é. E Labão, ele chega para ele e diz: por que tu está correndo loucamente, cara? Por que tu foi embora sem nem avisar? Porque eu tinha uma festa para a gente fazer junto. Eu tinha que beijar os meus filhos e as minhas filhas. Mas se você ler anteriormente, você vai descobrir que Jacó já tinha falado com ele sobre voltar para casa do pai. E então nós vamos ler o verso 29 que diz: poder havia em minha mão para vos fazer mal. Olha o diabo dizendo: poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal, porque o diabo pode ter poder, mas o seu poder é limitado à vontade de Deus. O seu poder está totalmente condicionado à permissão do Senhor. E ele continua dizendo: e agora se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtastes os meus deuses. Quem furtou? Alguém lembra? Essa peste, mais uma vez, para não dizer outro nome, Jesus. O Senhor. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Você pode repetir comigo? Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Com essa maldita de novo, gente. Então entrou Labão na terra de Jacó e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e ela disse ao seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis que achastes de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerias. Estava eu assim: de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Deixe a sua Bíblia aberta. Nós somos uma igreja limpa. Somos uma igreja, para os olhos de muitos, manchada. Mas interiormente nós somos uma igreja pura. Porque existem diversas igrejas que venderam seus altares, mas existem igrejas que não trocam a presença de Deus por dinheiro, que não trocam a presença de Deus por ídolos, que não trocam a presença de Deus para ter o nome estabelecido. Em Jacó temos uma igreja, em Esaú temos outra, e em Labão nós temos o mundo. O mundo tem tentado obter controle
sobre a igreja brasileira, mudar dos alicerces, como assim ele fez, tentando mudar o salário de Jacó por 10 vezes. Então o mundo tem tentado mudar a igreja, tem tentado se inserir dentro dela. O mundo acredita ter o poder de nos enganar e forçar a nos aliançar com quem eles querem. Porque Labão achava que dando Lia no lugar de Raquel estava enganando Jacó. Mas em todas as coisas o controle é de Deus. Deus estava dando um livramento para Jacó e Jacó não viu o livramento e casou com Raquel. Labão tem aparência de ser bonzinho, tem nome de ser bonzinho, mas ele é mau. Enquanto Jacó o serviu, ele se manteve íntegro, ele foi um cara perfeito. Sabe aquela pessoa que está do seu lado, é seu amigo, enquanto você faz tudo legal para ele, no dia que você já aponta o dedo na cara dele e diz a verdade, ele já começa a te olhar todo, ele já começa a manifestar quem ele é de verdade. Até aquele videozinho, né, que tem a menininha que ela diz, imita ela, tá animal, e na hora de ela vai cobrar ele, amigo. E é isso que a gente tem vivido nos nossos dias, infelizmente. Há uns anos atrás eu ministrei uma mensagem sobre João Batista. E a gente brincando, lógico que isso é uma palavra do pastor Marco Feliciano, que o pastor Marco Feliciano diz assim, ele imaginava João Batista batizando assim, vem cá Caninana, vem cá, vai me ajudando aí com os nomes de cobra. Coral. Vem cá Coral, batizava Coral e ela saía outra pessoa. Então falava um monte de cobras. Canaja. E nesse dia, até por isso que a gente se chama de cobra aqui, você vai ver muito isso no nosso meio. Nesse dia nós ensinamos o seguinte, que todos nós somos uma cobra em processo, que Deus chamou a gente de cobra e Ele está mudando o nosso caráter. Porque todos nós, se estivéssemos naquele grande dia lá diante do Senhor, nós teríamos crucificado Ele também. Teríamos gritado, crucifica, crucifica, crucifica. E então, essa igreja que nasce em Jacó, que é uma igreja diferenciada, que é uma igreja que não tem amizade com o mundo. Então, Labão manteve-se em amizade com ele, mas quando Jacó começou a andar na contramão do que Labão queria, ele foi perseguido. Quando Jacó decide sair do meio do povo de Labão, o livramento vem até ele. Quem viu meu Face, viu que eu publiquei essa semana, que a decisão de buscar o Senhor traz para as nossas vidas o livramento. Às vezes você tem um namoradinho, uma namoradinha ou alguém na sua vida que é um estorvo, que é uma pessoa que te leva para longe de Deus. A decisão de sair da vida dele ou da vida dela vai te trazer o livramento do Senhor. Às vezes você tem na sua vida uma Raquel. E aí Deus vem e joga uma linha na tua frente. Ali ela é feia, ali ela não tem uma boa aparência, ela tem os olhos que são inchados, né? Ela tem olhos tenos e ela não tem uma boa aparência. E às vezes você quer tanto uma coisa do seu jeito que você não percebe que Deus está dando algo para você do jeito dele. Ele está te dando o sonho dele, ele está inserindo no seu coração aquilo que ele sonhou. Ele está tirando os seus luxos, ele está tirando algumas coisas suas. E esse processo de perda ele é muito doloroso. E Jacó sofreu esse processo de perda. Só que ele foi para Padã tão machucado, que quando ele chega lá e ele olha para Raquel e fala, eu quero, ele dá birra, ele diz, eu quero, e ele tenta tê-la. E quando ele tenta tê-la, ele acaba adquirindo o pior das piores coisas que poderia existir para a vida dele. Ele literalmente leva na bagagem um atraso. Hoje na sua vida, eu oro ao Espírito Santo para que não tenham atrasos, mas imagine e faça e sonde o seu coração, peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração e diga a você, Senhor, o que tem na minha bagagem que está me atrasando? Quanto tempo será que Jacó deveria ter ficado ali? Era para ele ter trabalhado 7 anos por uma esposa e 6 anos pelo salário. Isso dá quanto tempo? 13 anos. 13 anos, 6 e 7. 13 anos era para ele ter saído ali em 13, ele saiu em 20. Jacó teve o seu ministério em 13 anos. Davi teve o seu ministério em 13 anos, Jacó teve o seu ministério em 20. Abraão teve o seu ministério em 25 anos. Isaac foi o único que foi rápido, tudo muito rápido. Na verdade não, Isaac também foi 20 anos. 25, 20, 13, 400 anos. Oh my God!
Porque o que acontece com o ser humano que ele se dobra tanto perante outros deuses? E às vezes a gente não tem uma imagem na nossa casa, mas a gente tem uma imagem dentro do nosso coração. Então, por decisão humana de viver do seu jeito, Jacó fica mais 7 anos em Padã Arã. E talvez você esteja por 7 anos em Padã Arã, você esteja padecendo sobre as mãos do inimigo, porque Jacó padeceu sobre as mãos de Labão. E o mundo teve controle sobre ele. Muitos de nós sabemos o que é o mundo ter controle sobre as nossas finanças, o mundo ter controle sobre as nossas emoções, o mundo ter controle sobre a nossa vida no contexto geral. Sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida com diversos níveis de vícios. E o ser humano hoje, ele vive dentro de uma escala. Ou ele vai para as drogas, ou ele vai para a prostituição, ou ele se prende dentro da pornografia, ou ele se prende dentro de um relacionamento onde ele endeusa uma pessoa. E a igreja brasileira tem esse contexto de gente que vem para a igreja depois de 10 anos de crente e fica choramingando. Ai, porque nada acontece na minha vida, porque nada dá certo na minha vida, porque na sua bagagem ainda tem uma Raquel. Porque nós ainda não conseguimos dar um chute nela e dizer: Raquel, vai embora, porque tu tem cara de ovelha, mas tu é lobo. Tu não é gente que presta. E é o tempo oportuno da igreja se levantar. Nos últimos 6 anos, a igreja foi manipulada a fazer eventos para jovens, eventos para senhoras e todos os tipos de público. Quando o Senhor me chamou, a primeira coisa que Ele disse para mim foi: não faça eventos para pessoas, porque você vai se perder. Eu estava numa reunião com mais ou menos 18 pastores, e eu falei isso, e eu fui tido como um herege. E hoje visite qualquer um deles, porque naquele dia Deus me deu uma palavra e eu compartilhei. Todos estão presos dentro dessa porcaria chamada teologia da prosperidade. Todos. E o único que eu tinha esperança de não ir foi também. E não adianta, porque quando o mundo consegue controle sobre a igreja, deixa de ser igreja. E durante 6 anos Labão mudou o salário de Jacó também. Mas houve um momento onde Deus leva Jacó a uma decisão. A igreja são 6 anos vivendo essa porcaria de evangelho para jovens, de evangelho para isso, de evangelho para aquilo, de festinha gospel, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. E eu pergunto para você, se você conhecer alguém desse convívio de festinhas gospels, de eventos gospels, de não sei o que gospel, porque até bar gospel agora tem, cabaré gospel, tem tudo gospel agora, até filme pornô gospel tem. Para quem não sabe, a palavra gospel significa evangelho, ela é em inglês, e ela significa evangelho. Então existe até, se você não acredita, pode colocar lá no Google, pornô gospel, que existe. São casais casados que fazem pornô para outros casais. E é uma palhaçada, mas existe. Porque a intenção do diabo é levar a gente para o inferno gospel. Eu sou gospel, mas eu vou para o inferno também, se eu não vigiar. Porque o que liberta o homem é a palavra de Deus. Qualquer palavra liberada sobre a sua vida em desacordo com a palavra vem do diabo. Escute o que eu estou te dizendo. Por muitos anos, está sendo gravado, eu vou ser apedrejado porque eu vou dizer isso, mas eu vou dizer. Por muitos anos, eu acompanhei, todo mundo conhece, a maioria na verdade conhece a história do Henrique com o futebol. E ele tinha uma história com o futebol, e ele ouviu diversas palavras, e diversas palavras proféticas a respeito disso. E um dia nós estávamos num culto e uma pastora virou para ele e disse assim: eu vejo o seu rosto na multidão. Eu falei: para, doutor, meu Deus. E eu me consumi, e aí a gente saiu de lá e eu disse para ele: a partir de hoje você não aceita profecia de mais ninguém, a não ser de mim. Eu não sei nem por que olhos que ele deu para mim naquele dia. Porque eu sei que a minha vida está andando conforme a palavra de Deus, que você está morrendo por causa de um monte de profecia que não acontece porque não vem de Deus. E você pode perguntar para ele se depois daquele dia a vida do Henrique não mudou, em compromisso com Deus. E eu já fiz isso com outras pessoas aqui na igreja também. Isso gerou uma briga, uma confusão. Porque quando a gente vai para a palavra de Deus, gente, Labão vem correndo atrás da gente. E ele vem com todo mundo para poder acabar com a nossa raça.
Mas quando a gente está na direção de Deus, ainda que o mundo venha contra nós, Deus é o nosso libertador. Ainda que cortem a nossa cabeça e dê ela em uma bandeja de prata para alguém, Ele continua sendo o nosso livramento. Porque os nossos olhos precisam estar na eternidade. E a gente às vezes não consegue ter uma visão da eternidade. Mas tudo que a gente tem é uma visão do terreno, do agora. Então, nós estamos na reta final e vivendo o tempo oportuno, vivendo o momento onde precisamos dar um fim no governo do mundo dentro da igreja. Eu pensava o seguinte: meu Deus, na minha igreja não vai ter jovem, porque eu não vou fazer evento para jovem. E eu me lembro que eu conversei isso, acho que com o Henrique, com o Ricardo, eu dizia: não vou ter jovem na igreja, porque eu não vou fazer festa. Acho que a Leandro também estava nessa época, o Renato também estava. Que eu disse: gente, na nossa igreja não vai ter festa. A gente não vai fazer esse tipo de festa mundana, que a gente traz o funk gospel, porque, gente, não tem como ser cristão se você não lê a Bíblia. Eu não acredito, eu conseguiria, não sei, né? Talvez você consiga dançar um funk ou alguma outra canção sem pecar. Mas se isso virar uma rotina, você vai querer saber da palavra de Deus? Seja sincero consigo mesmo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então Deus está chamando a gente, gritando o nosso nome, dizendo: cara, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar o seu caráter. Mas para que isso aconteça, você tem que dar um pé na bunda de Labão. Porque não adianta só tirar Raquel, que são coisas que você ama. Você tem que tirar o conforto às vezes. Você tem que abandonar aquilo que é cômodo. Porque Labão, ele era muito cômodo. Jacó estava lá, ele comia bem. Ele era maltratado, ele trabalhava pra caramba. Mas ele estava lá. E ele tinha tudo o que ele precisava. Porque ele não ficou 20 anos lá sem ter nada. Ele tinha comida para os filhos, comida para o gado dele, comida para tudo. Ele de repente diz: eu estou chutando por água abaixo agora todo esse laço do inimigo sobre a minha vida. E então, o diabo buscou destruir a igreja de Atos com perseguição. Quem leu já o livro de Atos sabe que a igreja foi perseguida. A igreja seguinte, a igreja que veio depois da igreja de Atos, a igreja que foi perseguida, ela foi destruída, sabe como? Se você estudar a história da igreja, você vai descobrir de um homem chamado Constantino. E esse cara inseriu dentro da igreja as imagens. E ele começou a casar o evangelho. E ele colocou uma estátua de Jesus do lado da estátua de um cara chamado Apolo, que é o deus do sol romano. E aí começou a bem a palhaçada da igreja católica. Quem não se dobrava perante aquelas imagens que foram colocadas era morto. E quem lia a Bíblia era morto. E aí veio a Inquisição Papal e um monte de outras coisas. E foi assim que a igreja foi perdendo a sua essência. E vem tentando hoje o diabo destruir a igreja atual com palavras de entretenimento. Olha a proposta que Labão faz para Jacó no verso de número 27. Porque fugiste ocultamente, lograste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agiste, agora fazendo assim. Labão diz para ele: cara, porque tu foi embora assim, eu ia fazer uma festa para você. E sabe o que a igreja faz hoje? Há uns dias atrás, o meu irmão compartilhou um vídeo comigo. Eu fiquei horrorizado, porque um líder de uma igreja X aqui no Gama fez um propósito de levar 80 pessoas para a igreja. E se as 80 pessoas fossem para a igreja, ele ia tatuar no pescoço dele durante 40 dias com rena, uma tatuagem escrito inconformados. Esse era o propósito. Nossa. Ou melhor, era o que era para fazer, mas eu não encontro propósito em algumas coisas, gente. São coisas que a gente não deve, a gente não deve brincar com vidas. Eu vim de uma igreja que a gente ia ganhar uma caixa de bombom se a gente levasse pessoas para a igreja. E as pessoas se moviam por causa da caixa de bombom. E quando você começa a lutar contra o mundo e dizer coisas tão duras, porque a coisa mais difícil é sentar com alguém e dizer bem assim: cara, você está vivendo uma vida de prostituição e tu vai para o inferno, se você não mudar a sua vida. Porque o mundo olha pra gente como igreja e diz: tá acusando, tá julgando.
Mas a gente que lê a Bíblia sabe que a gente não está julgando. Porque aqui no início do culto a gente lê um texto de Apocalipse 22 que diz que esse povo não vai herdar o reino dos céus. E se a igreja continuar calando a sua boca, vai um monte de gente para o inferno. Isso vai ser cobrado de mim e de você. Porque a igreja precisa tomar uma decisão de andar na contramão do mundo. E a gente não está fazendo isso. Não como deveria. Porque enquanto tem interesse nosso, a gente está envolvido. Mas quando o interesse são outras coisas que não é pra gente, nós não nos envolvemos. É muito fácil dizer, não vou dizimar não, porque os pastores são ladrão. É muito fácil dizer, eu não vou ofertar porque o dinheiro esse mês acabou. É muito fácil não ter um compromisso com a casa de Deus, com a obra de Deus, com aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. E para isso eu só preciso achar um culpado. É muito fácil dizer, eu não vou abandonar o meu caso lá fora porque a minha esposa ou o meu esposo, eles não são, ele não me dá atenção ou alguma coisa do tipo. Eu vou terminar meu relacionamento porque fulano ou ciclano não me satisfaz mais. Porque nós não passamos de pessoas egoístas. Nós pregamos Jesus e não somos em nada parecidos com Ele. E é muito difícil manter um caráter de santidade, olhando para quem não tem nada para me oferecer e dizendo, cara, eu te amo e eu vou cuidar de você. Por alguns anos a minha vida foi andar pelas ruas e abraçar mendigos e sentar com eles e chorar e orar com eles e dizer, cara, como eu queria ter condições de mudar a sua vida. E hoje, depois de alguns anos, encontrar homens um homem que a gente sentou, acho que era, nem lembro quem era que estava comigo nesse dia, eu sentei com um cara lá no setor central e eu orei com ele, e esses dias não, um tempo atrás a gente encontrou ele no ônibus, um outro homem. E aí a pessoa vira para você e diz, caramba, você mudou minha vida para sempre, porque você liberou uma palavra sobre a minha vida, porque as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, elas não querem mais nada de entretenimento, elas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de ter a vida delas, de ver a vida delas não mudar, elas estão cansadas. Desse bando de crente vindo para a igreja e falar assim, me dá, me dá, me dá, me dá. Parece a sanguessuga, como diz lá em Provérbios, só quer as coisas. E nós não podemos mais ser essa igreja. Porque a igreja de Jacó deixa a sua casa. Deixa os seus afazeres e ela se preocupa só com uma coisa. Eu vou amar quem não me ama. Eu vou trabalhar para quem não vai me oferecer nada. Porque Jacó chegou lá sem nada e ele foi trabalhar para Labão dependendo de Deus. E no verso 42 ele diz, se Deus, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não foram comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Porque Labão vem dizer, tu tem uma dívida comigo. Mas Jacó pode dizer, não, minha dívida é com Deus. Porque foi Ele que olhou para mim. Eu não dependo do seu dinheiro, eu não dependo de nada seu. Eu dependo do Senhor. E enquanto eu depender do Senhor, Ele não vai me desamparar. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo passar necessidade. E é a palavra quem diz isso. E se você gerar a sua vida em santidade, se você gerar o seu coração em santidade e amar quem está lá fora, independente se ele dá um tapa na sua cara, se ele cospe no seu rosto. Porque Estevão foi apedrejado. Tiago foi transpassado pela espada. Paulo foi decapitado e várias outras mortes. Mas Jesus foi beijado no rosto por um amigo. Jesus foi beijado no rosto por um amigo que o estava traindo. Porque ser apedrejado por inimigos é muito fácil.
difícil é ver amigos irem embora porque você não tem mais nada para oferecer. Porque quando Judas viu que Jesus não ia reinar e não ia dar para ele poder, ele traiu o Senhor. E talvez, por não ver que Jesus vai te dar o carro do ano, a casa do ano, você está beijando o rosto dele. É tempo da gente parar de beijar o rosto do Senhor. Porque a igreja só vai amar Jesus quando ela entender o que é morrer por Ele. Porque todos fugiram. Mas quando Pedro foi ser morto, ele diz: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ele. Os anos estão passando e a gente vai descobrindo cada vez mais que a gente continua não sendo digno de nada. E quando a gente percebe que não é digno, aí nós começamos a receber do Senhor um cuidado diferente. Porque agora ninguém aponta o dedo no rosto do Senhor e diz: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Você diz: Senhor, obrigado. Pelo pouco, pelo muito, obrigado. Simplesmente obrigado. Deixa eu voltar para cá. Então o mundo, ele requer o que é seu. A igreja que carrega consigo Raquel será sempre acusada e manchada pela maldade de Raquel. Porque Labão não tinha nada para dizer contra Jacó, a não ser: você furtou os meus filhos. Cuidado, porque o diabo talvez tenha uma única coisa para te apontar: a Raquel está na tua bolsa, cara. Eu não sei se você está entendendo o que é essa Raquel. Mas Raquel, às vezes, sabe, é um relacionamento sem um futuro. É um relacionamento sem propósito. Raquel, às vezes, é uma coisa que a gente, como cristão, carrega muito na nossa mala. Leva muito dentro dos nossos dias. Ai, hoje eu estou tão cansado, eu não vou ler a Bíblia não. Ai, hoje eu estou tão assim, Senhor, não vou orar hoje não. Senhor, obrigado pelo meu dia, mas, poxa Deus, hoje não, hoje sabe. Às vezes a Raquel é o seu próprio cansaço. Mas a Raquel existe na minha vida porque lá eu não dormi na pedra lá de Betel. E a igreja precisa viver essa terceira pedra. Eu quero que você grave isso. Não queria ver todo mundo anotando. Mas a primeira pedra, ela fala de descansar em Deus, de entender que Ele é o Senhor, de erguer uma coluna, de entender que Ele é o Senhor e que a igreja sem Jesus no centro não presta para nada, a não ser para viver de eventos. A segunda pedra é o lugar onde eu abandono os meus interesses e entendo o interesse do reino de Deus. Eu entendo que Ele é o Senhor. E nós vamos falar da terceira pedra já. Estamos voltando para a palavra de Deus, para a casa do Pai, porque Jacó estava voltando para a casa do Pai, ele estava voltando para a palavra de Deus. E eu não sei se você já leu ou se você se lembra, mas a palavra de Deus era: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu tenho uma nova história para o povo de Deus, e essa nova história está na terra que eu vou mostrar. E ele diz: não volta para a casa dos teus parentes, não volta para o lugar de conforto, porque lá o seu coração se perde e dobra diante de outros deuses. Não volta para o lugar onde tudo é normal, onde o pecado é normal, onde as coisas são normais. Mas vem para um lugar onde você não tem todo luxo, mas você tem a presença do Senhor. Então Jacó está voltando para a palavra de Deus. Ele está voltando para a casa do Pai. E eu creio que nos nossos dias nós estamos redirecionando os nossos passos para encontrar Esaú. Porque não é fácil assim não, negão. Você não vai simplesmente dizer: eu estou indo para a casa do Pai. Aí a gente canta: eu vou voltar para a casa do Pai. E você chora um monte, vai para casa. Aí quando você volta de novo, você vai cantar de novo: eu vou voltar.
E você vai cantando, eu vou voltar todo dia e nunca volta. Mas chega um momento onde você, pelo mundo, ela não pode ter aliança com Raquel. Raquel são pessoas inseridas em nosso meio, têm intimidade com a gente, mas o seu coração é mau. E as suas ações revelam quem ela é. O que eu mais aprendi nesses anos pastoreando foi que as pessoas se aproximam muito da gente por interesse. E quando elas descobrem que elas não vão conseguir os interesses delas, elas vão embora. São pessoas que têm intimidade conosco, mas quando descobrem algumas coisas, elas vão embora. Porque essa igreja, essas pessoas, elas revelam literalmente Judas. Então, Raquel tira o nosso foco, nos força a ficar mais tempo sobre o jugo do mundo. Em Raquel, 13 anos se transformam em 20. Uma Agar na vida de Abraão transforma 10, 12 anos em 25. Uma Agar. Eu quero que você leia comigo o verso de número 45. Então, tomou Jacó Uma pedra. todos. Tomou Jacó Pedra. e erigiu-a por coluna. Preste atenção. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. A palavra Jegar-Saaduta e Galeede significam monte de testemunho, assim como também Gileade significa a mesma coisa. Monte de testemunho. A palavra Mispá significa torre de vigia. Eu creio numa igreja que quando ela descobre que o mundo está se inserindo nela, ela vai lá, pega uma pedra. E eu quero convidar você profeticamente a fazer isso essa noite. Porque Jacó pegou uma pedra e eu já peguei a minha. E ele falou para os irmãos dele: peguem pedras também, porque a gente vai fazer um monte. E esse monte diz: Labão não pode passar para cá e Jacó não pode passar para lá. A gente não tem mais aliança. A partir de hoje, ele não manda mais na minha vida. O controle do Senhor está sobre mim. Porque a única coisa que nós devemos fazer na casa de Labão, a única coisa que nós devemos fazer no mundo é saquear. Porque Jacó vai para lá e com quem que ele sai? Labão diz assim: você está levando minhas filhas, meus filhos, meu gado. Porque o nosso papel é entrar dentro do mundo e saqueá-lo e levar o que é dele, porque não é nada dele, porque Jesus ganhou na cruz. Jesus conquistou essas vidas na cruz do Calvário. E nós precisamos entrar neste lugar. O Senhor está chamando a gente para entrar neste lugar. O mundo vem à igreja e requer as pessoas e propõe uma aliança. E Jacó então toma uma pedra e estabelece um lugar de divisão. Um lugar onde a única aliança que ele tem com o mundo é: não irei me misturar. A primeira pedra aponta para Jesus como lugar de descanso. A segunda pedra é abrir mão dos nossos interesses pelo reino. E a terceira pedra é andar na direção oposta ao mundo. E o verso 52 diz: este montão seja testemunha e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti e que tu não passarás este montão e esta coluna para mim, para mal. A igreja jacônica vive alicerçada em Jesus, prioriza o reino de Deus e não a si mesma, e é separada do mundo. Eu vou dizer para você outra vez: a igreja jacônica vive alicerçada em Jesus, prioriza o reino e não a si mesmo, e é separada do mundo. Amém? A igreja jacônica anda na direção de Deus, e ainda que possua erros, ela sempre anda para o alinhamento. Ela sempre está correndo para ser alinhada ao que o Senhor sonhou. Jacó segue o seu caminho.
e tem um encontro com os anjos de Deus. Eu quero que você, para a gente encerrar, leia comigo o capítulo 32, o verso 1 e 2. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é... E chamou aquele lugar Mahanaim. Diga Mahanaim. Mahanaim, a palavra hebraica que significa 2 acampamentos. Jacó segue o seu caminho e tem um encontro com os anjos de Deus. Então dá um nome àquele lugar, Mahanaim, que significa 2 acampamentos. Mahanaim é o lugar onde visualizamos que estamos no rumo certo. Mahanaim é o lugar onde a igreja volta para o caminho central. Mahanaim é o lugar onde a igreja volta para Filipenses. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Quando nós continuarmos no domingo que vem, você vai ver por que eu estou falando agora de Filipenses. Porque depois de dar o nome de Mahanaim para esse lugar, depois de Efésios, depois de dar o nome de Mahanaim para esse lugar, Jacó envia mensageiros a Esaú. E ele começa o processo para se humilhar perante Esaú. E nós ainda temos vários cultos para falar dessa mensagem. Filipenses 1. Jacó, a igreja jacônica tem convicção disso. O capítulo 1, verso 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Versículo 6. É uma igreja que entende que tudo o que ela precisa fazer está em Deus. E Jacó entendia isso. Ele faz um voto com Deus, anda perante a presença de Deus, depois volta para a casa do pai e restabelece a aliança com Esaú. E o verso 9 diz: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Verso 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, mas puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Verso 21. Porque para mim o viver é e o morrer é. Aleluia. Eu quero que você leia comigo o capítulo 2, porque nessa noite eu quero encerrar aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha esse verso. Não sei se você já percebeu, mas isso está escrito no nosso envelope de dízimo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui a gente vê Jacó. Ele não fez nada para mostrar para ninguém quem ele era. Ele não estava nem aí com os seus interesses, ele queria o que Deus queria. Ele deu um vacilo lá com Raquel, mas ele ainda assim depois alinhou, Deus alinhou o caminho dele. E agora o verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus.
glorificamos o teu nome. Não precisa abrir, mas a gente pode associar os dois textos. Quando você ler o capítulo 33 de Gênesis, você vai ver a Bíblia dizer o seguinte: e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se a terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, lançou-o sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Porque a igreja, nascida em Jacó, quando ela encontra com a igreja em Esaú, ela tem em si o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. E ela se humilha, e ele se dobrou 7 vezes perante Esaú. Esaú o abraça, e tudo que Esaú pode dizer é o que essa igreja um dia vai ouvir. Quem são esses aí, tão sarados, tão diferentes da gente? Quem são esses aí tão alicerçados? Nós poderemos dizer: são os filhos que o Senhor nos deu. São os filhos que o Senhor nos deu. Porque a igreja nascida em Jacó gera filhos para Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar nessa noite. Amém.